Beleza. Bom, pessoal, boa tarde aí. Peraí, deixa eu desligar já um áudio aqui. Espera um pouquinho. Pô, o cara vai ficar me ligando agora. Espera um pouco. Vou parar a gravação aqui. Ó, só fala pro teu filho não sair de sunga daquela porta ali, tá? Eu vou tentar, tá bom? Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gil. Para quem está acompanhando aí, hoje nós estamos aqui com a presença de alguns amigos meus. Nós vamos falar um pouquinho sobre assuntos relacionados a esse tempo, a igreja, sobre a nossa vida pessoal. E eu espero que vocês possam acompanhar a gente. Então, começando de cima para baixo, eu quero dizer uma boa tarde a todos aí, né? Para quem está ouvindo agora, boa tarde, mas para depois também pode ser um bom dia ou até boa noite. Depende da hora que estiver vendo isso aí. Éder, William e Fernando. Vamos nessa ordem, tá? O Éder, Fernando e William, tá bom? Para poder ficar na ordem alfabética. Boa tarde, fala um pouquinho sobre você, Éder. Se apresenta aí. Vamos lá, boa tarde, Gil, Fernando, William. Bom, eu sou o Éder, eu sou candidato ao Sagrado Ministério pela Igreja Presbiteriana Independente Manaim, aqui de Curitiba. A igreja que o pastor Reinaldo Briones é o titular, né, o pastor titular. Estou aí. Precisa falar a idade ou não? Acho que não, né? Eu acho que é melhor não, deixa quieto. Porque melhor não. Temos anciões. Temos anciões do grupo. O pessoal não vai acreditar que eu tenho 23, então tudo bem. Vamos lá. Pela barba branca, você está mais com a idade de Moisés, né? Quase. A barba branca denuncia ele. Pois é. Quase isso. Mas eu esposa, sou filhos. casado. Sim, eu sou casado já há muito tempo. Ixi! Esqueceu a mulher. Ainda bem que a mulher não tá junto por isso, não. Tenho três pessoas na minha casa. É minha esposa e 2 filhos. Um filho de 8 anos, outro de 4. E estamos em Curitiba desde 2006, a gente veio de Maringá, e desde essa época também, em 2006, a gente está na Manaim. Enfim, acho que no decorrer da conversa a gente vai falando mais aí. Perfeito, então. Tem algum time de coração? Não, né? Claro que o melhor do mundo, né? A gente torce pro melhor do mundo, né? Eu sou flamenguista. Eu pensei que você ia falar que você era santista. Não, acho que é melhor flamenguista do que corintiano. Nada contra os corintianos. Mas... Podemos fazer um sinal da cruz ou não? Flamenguista, tá. Éder, se você fosse um personagem de desenho da Marvel, da DC, qual que você seria? Pois é. É até engraçado, né? Meus filhos falam... boa. Os meus filhos falam que eu sou o Thor, só que do Ultimato. Entendi. Aquele que tá bebendo. Quem assiste sabe. Eu acabei de dar um spoiler agora, viu? Mas você tá parecendo o mesmo Thor. E aí, quando você virar pastor, você pode ser o pastor. Ó, piada ruim, horrível. Horrível. Vamos pro Fernando. Vamos pro Fernando. Fernando, e você, meu irmão? Boa tarde também, cara. Fala, galera. Boa tarde, Gil. Meu nome é Fernando. Sou casado, tenho uma filha de 10 anos e estou como pastor licenciado da congregação de Guaratuba. E já tem um tempo que eu participei de Jocum, fiquei aí aproximadamente uns 15 anos dentro da missão, e depois, desde que me converti na IPI, daí saí da missão e fui me dedicar ao seminário, e agora estou aí nesse processo, já na frente da igreja, praticamente lá em Guaratuba, e estamos aí junto, no processo todo. Já fiz um trabalho com jovens também, e tem sido desafiador, mas muito legal. Legal. Muito bom estar aqui com vocês. Casado, tem filhos? Sim, filha, né? Sou casado e só tenho uma filha. Fernando, só os oficiais, os filhos oficiais, tá? Os não oficiais não precisam falar. Tá bom. Esses não precisam falar, né?
se referiu a filhos fazer espirituais. mais nenhuma Isso. outra pergunta, né, Gil? Depois na Berlinda. Não, foi a brincadeira. Pode falar, pode falar. Não, pode falar enquanto eu tô aqui vendo o meu bichinho. Diga lá. Ah, tá. Não, é isso mesmo. Sou casado e tenho apenas uma filha oficial. Aí, que bonito. E nenhuma outra Não oficial. Não não oficial. oficial. Uhum. São Você nem fechou espirituais. o ouvido aqui. Fernando, então assim, vamos lá. O Fernando parece que é um cara, né, assim, bem sério e tal. Se você fosse uma autoridade no país, assim, uma autoridade. Ah, cara. Você é o cara do país. Qual o seu cargo? Qual o meu cargo, cara? O que você queria ser? O que você queria ser? Sei lá, cara. Sim, nunca pensei sobre isso. Eu acho que, assim, o que eu gostaria de ser é o que eu sou mesmo hoje, sabe? Como pastor, eu já tive outras oportunidades de ir para outras áreas, mas isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e está no meu coração. Beleza. Legal. Amém. Não Esse querendo ser muito espiritual, né? Viu? Oh, E esse teu sotaque te entrega, né? Sou do Mato Grosso do Sul. Na verdade, sou de São Paulo, de Penápolis, interior de São Paulo, mas vivi a vida toda no Mato Grosso do Sul e aí acaba abrindo a porta. Entendi. Conheceu a Sabrina Sato lá ou não, em Penápolis? Cara, não, pessoalmente não. Que pena, né? Ou quer dizer, tá tudo bem. Perdeu o nome. Bom, vamos lá. fala as coisas boas da vida. Boas coisas da vida. Coisas boas da vida. O meu amigo William, o rapaz do óculos, o único cara que não enxerga muito bem daqui dos quatro, pelo jeito. Fala sobre você, Pati. Outras não usam. É verdade. Então, meu nome é William, eu sou aqui de Curitiba, da terceira IPI, ali do Pastor Edson. Sou casado já há 6 anos, né? Há um tempinho já, graças a Deus. Não tenho filhos, nem fora do casamento, nem dentro. Pra ficar bem claro, né? Porque, né? E é isso. Ultimamente eu não trabalho com uma igreja especificamente, né? No meu período de trabalho, eu trabalho como programador já numa empresa há 10 anos. Então é o que eu faço. Trabalho com a parte de informática já faz algum tempo já. E agora estou migrando para essa área do pastorado, né? Algo que Deus tem colocado no meu coração. Não foi um desejo que nasceu, posso dizer assim, que nasceu assim, eu cresci e quero ser pastor desde criança. Não foi assim, né? Comigo não foi. Foi um processo demorou um tempo para eu compreender o que Deus queria de mim, a maneira como que Ele queria que eu trabalhasse, os processos durante 4, 5 anos ali com o pastor Edson. Na época o Jonathan também era pastor lá da nossa igreja junto. Então foi um processo bem, bem bacana assim de iniciar, né? Foi bem bacana. Entendi. Fernando, e você que achou que ia ser o espiritual, né? Você viu o cara aqui? Não nasci para ser pastor, eu tô migrando e tal. O cara não nasci! Você quer que eu fale o quê, cara? O cara é tão da área de informática que ele falou assim, eu estou migrando. Cara, tipo assim, ele tá fazendo um servidor novo, cara, tá ligado? você tem os termos são muito... Tá incutido já na linguagem, né, cara? É verdade. Eu sempre digo o seguinte... Pode falar, Éder. Não, e você tava doido para fazer uma piadinha ali que eu fiquei só esperando você, na hora que ele falou da profissão dele. É verdade, o programador, né? Eu fiquei esperando garoto de programa, fazer né? piadinha. Você sabe que a programação tem disso, né? A gente lida com os usuários, né? A gente tem usuários e aí tem muito relacionado com os traficantes também que lidam com seus usuários, né? E também fazemos programação e aí tem muito a ver com as senhoras que não, né? Levam a vida de um jeito meio louco e fazem algum programa. Tá? Brincadeirinhas à parte, meu amigo William. Vamos lá. Você falou que você é um programador há 10 anos, cara? 10 anos já tô nessa área trabalhando. Já aprendeu a fazer tipo um /bin/bash assim e tal? Não.
Cara, olha, eu tive essa matéria na faculdade. Eu posso Depois, sair agora? depois Não, dela eu entendi. larguei, sabe? Entendi. Parte de Linux ali, de OpenOffice, eu não consigo. Já Entendi. tentei. Tudo Já tentei. Tá. Eu já tentei, mas não vai. Tá, viu? Então, assim, falando de programação, não sai não, Éder. Fica aí, nem você e o Fernando, fica os dois. Falando de programação, ô William, falando de programação, assim tal, olhando para todo esse ambiente, que animal você seria? Qual tipo de animal você se identificaria, assim, por exemplo, na selva? Você está na selva e você é um animal. Qual? Puxa vida, cara. Você sabe que a tua resposta vai acompanhar você pro resto da sua vida, né? Pois é, então, eu tenho que pensar bem, né, cara? Você sabe que isso vira bullying, né? Mas pode ir, vai fundo. Cara, eu acho que eu votaria na formiga. Formiga? Eu acho que o esforço que eles fazem como grupo, o crescimento de grupo, eu gosto muito dessa ideia de pensar que a gente trabalhando junto, a gente consegue fazer coisas que sozinho a gente não consegue, além da força que a própria formiga tem de levantar, não sei, acho que 4, 5, 10 vezes o tamanho do seu peso, ela consegue carregar. Então, são coisas que eu admiro nela, assim. Até a própria Bíblia fala sobre isso, então O cara é o mais espiritual da turma. Fechou a fatura, a gente pode sair, todo mundo da reunião, ir embora. Então só pra fechar o espiritual, cara, eu sou santista, irmão. Sabia, eu sou santista, então eu sei que eu sou de Deus, cara, entendeu? A Bíblia, né? Ser de santos como eu sou santo. Ser de santos, né? Exato. É verdade. Foi desde os princípios era assim. Você sabe que Pelé tava lá na hora da arca lá, o Pelé tava lá junto, né? Tava junto. Onde que tá o botão aqui, sair da reunião? Não, vamos continuar. Bom, eu também vou me apresentar, então. O meu nome é Gil, Décio, mas de preferência Gil. Sou pastor da 2ª IPI de São José. Pai de dois meninos maravilhosos, Davi e Maria Eduarda. Sou casado com a Letícia, princesa da minha vida. Hoje eu estou como pastor auxiliar na 2ª aqui de São José, como já falei. Também sou da área de informática, gestor de TI, e eu acho que eu me identifico com um pouco de cada coisa que vocês falaram aí, né? Desses personagens e tal. Mas eu acho que eu sou o Batman, né? Porque, assim, vocês nunca viram o Batman e eu juntos no mesmo lugar. Então, até que prove o não contrário... Não pela riqueza, né? Não pela riqueza. Não, não. Inclusive agora... pelo ciclo de utilidades. Pode ser. Bom, meu moçada, beleza, apresentação feitas. Nós estamos aptos a continuar. Eu queria saber qual que é o seu animal, Gil. Meu animal? Cara, eu gosto de leão, né? Eu gosto de leão também. E eu acho que eu gosto também, sei lá, macaco. E aí o lance do macaco é por causa da bagunça, tá ligado? Eu acho macaco o bicho mais zoeiro que tem na selva, assim. Cara, não tem certeza que é. E eu tenho eu gosto muito disso. Eu acho que é bom, assim, sabe, bagunçar um pouquinho o normal. A gente precisa sair do normal. O normal tá muito complicado. O normal nos trouxe até aqui, né? Agora daqui para frente a gente vai. Viu, moçada? Então, assim, eu separei para a gente algumas perguntas e aí a gente vai seguindo, tá? Então, vocês falaram um pouquinho sobre vocês e eu queria saber agora o seguinte, né? O Fernando falou que ele é licenciado e aí ele precisa explicar para a gente, para quem não conhece, o que é esse negócio de licenciado. E também já é quase um pastor, já está nessa berlinda aí de assumir o ministério como os títulos oficiais, né? Nós somos todos integrantes da mesma denominação, da IPI, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, todos no mesmo formatinho, né? Então a gente não escapa muito do que a gente é, mas as pessoas que estão nos ouvindo talvez não conheçam, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho o que trouxe vocês até aqui, né? Seminário, licenciatura, a candidatura, seja breve, mas assim, para onde você vai? Então, Éder, seja o primeiro para a gente. Vamos lá. Se é que você me entendeu. Claro, não entendi sim. Não, na verdade, assim, eu sou da IPI desde os 3 anos de idade. Eu tenho 43 anos.
E não parece, eu sei, parece 42. Long time ago. Mas eu tô desde os 3 anos de idade na IPI e cresci nesse ambiente. Entrei naquela fase de adolescência que todo mundo sabe, né? Resolve dar umas voltas, né? Mas sempre estava ligado com o IPI. Com liderança, eu estou envolvido com liderança. Essa volta tua foi pescar em algum outro aquário, assim? Tipo, vou ver se eu arrumo uma namorada lá. Não? Não. É vou de bagunçar mesmo. desviar mesmo. De querer andar com as próprias pernas. Sei. Né? Vai lá, então. Aí, mas envolvido com liderança, propriamente dito, eu estou desde 1997. Aí vocês fazem as contas aí. Desde 97, envolvido de alguma forma, direto ou indiretamente, com liderança, né? Então, desde 97. Admiro quem lembra datas, cara. Eu não consigo gravar datas. Para mim, eu falo por idade. Isso pode ser Alzheimer. Então, entendeu? Mas eu lembro, eu posso explicar no outro momento, eu posso explicar melhor como que eu gravei essas datas aí, porque minha vida... Por acontecimentos, provavelmente. Exato, não, aconteceram algumas coisas assim que depois me marcaram assim, e eu gravei isso. Mas desde 97 estou envolvido com liderança e meu chamado veio quando eu era muito jovem, até antes disso. Olha que engraçado, né? Até veio na época que eu estava, sabe, com a cabeça zoada lá. Exatamente, meu chamado veio nessa época. E daí quando eu comecei a voltar, assim, eu lembro que eu fui pro meu pastor na época, né? E falei, não, vou pro seminário, não sei o quê, então. E daí ele falou, não, você não vai. Você não vai. Esse a gente é boa, né? Faz uma faculdade. E aquilo eu engavetei, coloquei numa gaveta, guardei e falei, quer saber, acho que não é pra mim não, isso é empolgação, e guardei, né? E quando foi em 2017, Deus começou a reacender isso no meu coração. Tinha esquecido, não pensava mais nisso. E Deus começou a trazer algumas coisas. Pessoas vieram pedir para que eu celebrasse o casamento delas, imagina. Tipo, eu falei, cara, mas eu nem sabia que eu podia. Né? E daí eu fui conversar com o meu pastor, mas eu posso fazer, né? Eu posso celebrar um casamento? Eu falei, não, você pode, você só não pode fazer o civil, né? Mas você pode celebrar um. Sim. Aí eu falei, que legal, tal, eu fiz. E até hoje eu já fiz 2 casamentos, né, de pessoas que estavam sob a minha liderança. E essas pessoas, elas reconheciam e falavam para mim, tipo assim, Éder, eu reconheço você como meu pastor. E eu falava, cara, como assim, né? Então Deus começou a reacender coisas dentro de mim que estavam lá atrás, né, que foi o que ele colocou em mim lá atrás. E eu pude começar a construir, eu conversei com o meu pastor, daí voltou aquela chama, né, que eu sempre fui assim, vamos fazer? Então vamos fazer. Tipo, eu sempre fui proativo, assim, né? Vamos ficar enrolando. Eu falei, então tá, legal, ele me reconheceu, vamos rápido. Vamos. Eu fui falar com o meu pastor assim, e ele falou assim, então vamos orar? Eu falei, como assim, pô, pastor, eu não oro, que isso, cara? Aí, você faz essas coisas, assim, pastor? Eu achei que você não fazia essas coisas. Não, daí eu pensei assim, então vamos orar, né? Vamos orar agora, assim, não, vamos orar durante o ano. Caraca. Aí não, né, companheiro? Aí tá, aí submisso à liderança, e a gente orou, a gente ficou um ano orando a respeito disso. E daí no final de 2008 a gente bateu o martelo. Isso você já tá falando do Reinaldo já, né? Exatamente. Tá com isso aqui Reinaldo já. E daí no final de 2008 a gente bateu o martelo, entendemos que era de Deus e 2008? 2018. 18, ok. 2017 foi que eu conversei. E daí em 2018 a gente bateu o martelo e daí em 2019 eu comecei o seminário. William não, Éder. Legal. Éder, mas a tua esposa, como que entrou nessa barca aí? Cara, no primeiro momento... Ela entrou nessa arca de Noé forçada ou ela entrou nessa arca por vontade própria? Cara, eu confesso que no começo ela ficou assustada. Mas por quê? Porque a gente vem de um contexto diferente, sabe? Em que mulher de pastor sabe, aquele agregado que tá ali do lado, assim? A gente vinha de uma história assim, que tipo, a mulher de pastor era mais um. Sim. Né?
E as experiências de amigos até que a gente conhece, né? Para não falar que é de igreja, nossa, mas de amigos que a gente vê e tal. E ela ficou assustada. Ela falou assim, eu não me vejo assim. Para mim, eu sou estranho, né? E daí a gente começou a orar e isso foi se consolidando e ela foi construindo isso. A gente começou a se relacionar com esposas de pastor, né? Sim. E até elas chamaram, elas têm um grupo aqui em Curitiba, elas têm um grupo de esposas de pastores que de tempos em tempos elas se reúnem e tal, e chamaram ela para participar. E ela começou a entender e começou a comprar a ideia, sabe? Então isso que foi bacana, assim. Então hoje ela já tá comigo aí. Eu digo que os meus filhos, eles ficaram muito mais felizes com a ideia de ser filho de pastor do que própria esposa de pastor, assim, sabe? Eles... Legal. É até engraçado, assim, o Pedro, meu filho mais velho, quando eu falei para ele que eu ia pro seminário e que eu ia ser pastor, eu lembro que eu falei para ele, a gente estava fazendo compra no mercado, ele saiu correndo do mercado. Meu pai vai ser pastor, meu pai vai ser pastor. Eu olhei aquilo, eu falei, cara, cala a boca, o que é isso que você está fazendo? Você não conta pra ninguém. Eu falei, é segredo ainda. Empolgado assim? Eu tô empolgado assim. Segredo, fica contando pros outros. Isso é massa, isso é massa. E eu achei legal isso, assim, sabe? Eu achei muito legal, assim. O outro ficou feliz, mas ficou meio assim e tal, não entendendo muito bem. O outro olhou e falou assim, eu vou me esconder, porque meu pai vai ser pastor e tal. Engraçado, né? Vou abrir um parênteses. Um é mais louco e o outro é mais consciente. Para quem conhece a minha família, assim, sabe que o Pedro, que é o mais velho, ele é totalmente mais, sabe, metódico, ele gosta das coisas tudo certinho e tal. O André já é um louco, né? E ele no primeiro momento, o André, mais novo, falou assim, pai, eu não sei se eu quero ser seu filho de pastor. Eu falei, por quê, filho? Ele pegou e falou assim, não, porque você não vai ser mais meu pai. Nossa. Eu falei, como assim, filho? Se eu não vou ser seu pai mais? Eu falei, pai, olha o pastor Reinaldo. Ele é meu pastor e não é meu pai. Então você vai ser pastor, você não vai ser meu pai. A ideia dele, né? A ligação que ele fez, né? Ele fez essa ligação. Eu falei, não, filho, nada a ver. Você é seu pai, você é o pastor e tal, assim. Então, mas hoje eles já compraram a ideia e tá todo mundo junto e que massa. Bora lá. Que massa. Cara, isso é muito importante, né? A família sempre é bom estar junto e deve estar junto, tá? É o seguinte, pra gente continuar, nós vamos fazer o seguinte, falta 7 minutos para poder continuar a conversa. Nós vamos sair da conversa agora, eu tô gravando, aí eu vou cortar esse pedaço e a gente volta de novo na sala, tá bom? E aí o Fernando volta falando, beleza? Mesmo link aí. Beleza. Mesmo link, então. Até mais. Bom, Fernando, vamos lá. Agora, a tua vez, Fernando, fale um pouquinho também a respeito da tua caminhada, trajetória, seminário, licenciatura, tudo que te trouxe até aqui, irmão. Então, Gil, uma das coisas, quando eu me converti, uma das coisas que eu acho que a maior parte das pessoas tem é essa questão de pensar, não, eu nunca quero ser crente, né? E assim, a visão que eu tinha de crente era uma visão muito, muito antiga, né? Não sei se porque eu morava já no interior do Mato Grosso do Sul, então isso acabava tendo aquela visão de um crente, Bíblia debaixo do braço, né, e tal. E uma coisa que eu pensava, cara, uma coisa que eu nunca vou ser é crente, né? E cheguei num ponto, assim, de estar naquele, sabe, no fundo do poço. E aí eu pensei, cara, se isso não é conto da carochinha mesmo, se de fato isso é verdade, eu vou dar um voto de confiança para isso que os crentes falam, né? E fui para a igreja e lá conheci Jesus, comecei um discipulado. E uma das coisas que eu ficava assim, pensando, cara, que eu ouvia tantas pregações, e eu pensava, cara, o que isso faz sentido para mim, né? Não só na questão moral, mas na questão de passos, de prática mesmo, né? E eu me lembro que uma vez nós estávamos num culto de jovens, acho que eu nem tinha me batizado, eu me batizei depois de 1 ano, mais ou menos, que eu tinha me convertido, né, aceitado Jesus. E aí, então, nós estávamos num culto de jovens
E aí, então, entrou um cara, do nada, entrou um cara na igreja e ninguém o conhecia, ninguém sabia de onde estava vindo. E, de repente, a pessoa que estava lá na frente falou assim, olha, procure alguém, vamos orar de 2 em 2. E eu me lembro que eu fui orar por aquele cara. E eu era recém-convertido. E aquele cara veio e começou a descrever uma trajetória futura, sabe, para minha vida. E como eu era novo convertido, eu não entendi nada daquilo, entendeu? E pensei, acho que isso não tem nada a ver, acho que esse homem é muito doido, não tem nada a ver, eu nem conheço ele, né? Sei lá, e nem dei muita moral para aquilo, sabe? E deixei passar batido. Passado alguns anos, eu comecei a perceber que muita coisa do que aquele homem tinha dito parece-me que automaticamente, não porque eu estava produzindo, eu estava começando a caminhar para coisas que aquele homem tinha dito, né? Uhum. E assim foi. Eu me batizei, aí então logo depois eu fui fazer TED na Jocum, aí voltei para trabalhar com a minha igreja, aí depois de 1 ano e meio trabalhando com a minha igreja, eu voltei para a Jocum, conheci minha esposa aqui, mesmo, ela era da mesma igreja que eu, e aí ela também já tinha ido para a Jocum, e aí acabou que nós voltamos junto para a Jocum, e aí foi um trabalhar de Deus. Quando eu estava na Jocum, uma das coisas que o conselho da minha igreja sempre dizia, porque eu já fazia um tempo que eu estava na Jocum, e toda vez que eu vinha de férias, o conselho da minha igreja me chamava e dizia, você tem que ir para o seminário. E eu dizia, não, isso não tem, porque o meu chamado não tem a ver com pastor. Eu acho assim que pastor é muito assim quadradinho. Terno e gravata. Terno e gravata, eu não sou assim, não faz meu perfil e tal. E assim, no decorrer do tempo, quando você vai caminhando com Jesus, eu creio que você vai criando uma certa maturidade, né? Você já não é mais como o dia que você conheceu Jesus, né? O próprio Deus vai dando esse crescimento. E aí, então, eu fui entendendo, sabe, Gil? Aí eu fui vendo que o que eu fazia na Jocum já era um ato pastoral. Eu cuidava das pessoas, eu caminhava com pessoas, eu discipulava as pessoas, e eu pensei, cara, eu faço isso com prazer, eu acho que eu só não estou entendendo de fato o que é isso, como chama isso, entendeu? E foi aí que eu me despertei, cara. Aí eu comecei a pensar não só no âmbito da Jocum em si, mas eu comecei a ampliar minha visão e pensar, como que eu posso somar com a minha igreja, com a minha denominação, como que eu posso ser útil com o que eu recebi dentro da Jocum e sendo útil também na minha denominação, e como que eu posso... E foi fluindo assim essas ideias e essas coisas de Deus mesmo, e daí tô aqui, cara. E fiz os 4 anos de seminário, a minha turma foi a última turma de 4 anos de seminário. Você fez presencial, né? Foi presencial. Fiz presencial, isso. Eu fiz presencial, morei em São Paulo os 4 anos, aí foi um tempo muito bom. Quando eu fui cheio de dedos, assim, o tanto de coisa que eu ouvia das pessoas falando do seminário e tal. Então eu fui muito cheio de dedo para o seminário, mas eu vi assim que foi um tempo muito bom de Deus, sabe? Assim, cresceu muita coisa no meu coração, recebi muito conhecimento de Deus, eu creio que eu dei grandes passos para me tornar alguém mais maduro, né? Isso. Teologicamente, sabe? Então, assim, foi muito bom. E tô aqui, cara. Massa. Tô aqui. Deixa eu te falar, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra Jocum na minha vida, eu achei que era alguma coisa de remédio, assim, eu fiquei preocupado até se eu deveria tomar alguma coisa disso, né? 2 pílulas de Jocum de manhã e de 8 em 8 horas você toma um Jocum e aí depois, mais tarde, você toma alguma coisa chamada TED e tal. E ficou tudo muito confuso pra mim, né? Mais ou menos isso. Admiro o Jocum e eu gostaria que você explicasse em breves palavras pra gente o que é Jocum, o que é TED. Eu vejo que o teu coração, ele é missionário, e isso é massa, assim, né? Tipo, o que é missionário também? Porque, como eu te falei, terá pessoas que vão assistir esse vídeo que, cara, nem imaginam o que é Jocum, nem imaginam onde fica isso, nem sabe esse TED, né? E pode encarar isso como um palavrão. Então, você tem a responsabilidade
de vender o peixe da Jocum agora e dizer o que é Jocum, porque senão, rapaz, a gente vai sair daqui com uma bula de remédio. Vai lá. O que é Jocum, o que é TED, como que funciona esse negócio aí, brevemente? Então, Jocum é uma organização missionária que hoje está espalhada no mundo inteiro. Né? Então, a sigla Jocum significa Jovens com uma Missão. Veio de uma visão que um americano teve, chamado Loren Cunningham. Ele teve uma visão de... Qual que é o nome do americano? O nome do americano? Loren Cunningham. Rapaz, que sotaque britânico, ó. Vamos lá. Loren Cunningham. O Loren. Depois eu posso dar uma aula, se quiser. O amigo do Loren. Tá, e aí? Ele teve uma visão de ondas de jovens que quebravam e se espalhavam por todo mundo, sabe? E aí, então, ele começou, bem pequeno, ele começou a treinar jovens e isso foi se expandindo. Hoje a missão tem mais de 50 anos e está espalhado no mundo inteiro. Tem aí milhares de missionários que trabalham de tempo integral, que são voluntários. Ainda bem que não foi o Davi. A minha mulher apareceu agora ali de touca. Ela está fazendo chocolate. Ainda bem que não é o Davi. Daqui a pouco ele aparece, pode ficar tranquilo. E aí, então, hoje a Jocum está aí, espalhado pelo mundo inteiro. Mais de 50 anos. E mais de 50 anos. Tipo, já seria, então, um vecum, na verdade, não é mais nem jovens, velhinhos. 50 anos não é velho, tá? Não? É verdade. Resistência, eu também sou resistente, é verdade. Pô, verdade. Eu tô fazendo 49 anos esse ano, cara. Que punk. Pô, tá novo. Sou um menino, cara. Sou um menino. Inclusive, eu vou pro Jocum também. Pronto. Isso. E o que é ETED? ETED é uma escola. Dentro da Jocum, existe 3 braços, que é um braço que trabalha em três áreas. Área de misericórdia, que é a parte onde tem navios que trabalham com assistência social e tal. Tem a área de treinamento, que é as escolas que treinam os missionários, e tem a área de evangelismo. A ETED, ela está dentro da área de treinamento. É a primeira escola. Para você ser parte da Jocum, ser um missionário da Jocum, você precisa de fazer ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. E aí, então, é a porta de entrada. A mulher do Fernando passou ali atrás também. Sua esposa acabou de passar ali atrás. Ela veio vigiar se você está falando bobeira ou não. Massa. Então, ETED é a escola de treinamento, é isso? Isso. É a primeira escola da Jocum. É o seminário de treinamento da Jocum. Massa. Isso. Que maneiro. E você, William? Vamos lá para o William agora. O William é músico, né, cara? Então. Como que é esse negócio para você? Tudo aí chegou também através da música, não? Não, cara, na verdade, assim, meus pais se converteram quando eu tinha 3 anos de idade. Então, para mim, eu sempre cresci na IPI, né? Entendendo todo esse processo, todo esse caminho da IPI, como a IPI trabalha, como a IPI funciona, né? Meus pais, logo que eles se converteram, ali, depois de uns, talvez 5, 10 anos, eles entenderam a questão de começar a servir. Então, começaram a servir como diáconos, né, trabalhando ali com o povo, tanto meu pai quanto minha mãe. Então, eu sempre tive uma família de serviço dentro da igreja, né? Eles sempre trabalharam muito dentro da igreja, fazendo coisas, trabalhando. E eu lembro que a primeira coisa que eu aprendi vendo os meus pais foi isso, de servir dentro da igreja. E em um determinado período da vida, eu comecei a trabalhar com jovens e a gente trabalhava muito com acampamento na época. E eu lembro que a primeira coisa que eu encarei assim, como liderança foi trabalhar com jovens, né? Principalmente adolescentes na época. Eu tinha 13, 14 anos que eu comecei a trabalhar dentro do acampamento na área de liderança, trabalhando ali, lavando banheiro, lavando louça, ficando acordado até tarde para arrumar coisa,
para que tudo fosse organizado da maneira como a gente tinha pensado, né? Então, assim, ali 13, 14... Tô lavando o banheiro, mas um dia eu vou ser pastor, vou mandar nessa molecada aí e tal. Não. Cara, mas ó, é uma coisa interessante, porque na área de serviço, cara, 90% das vezes que eu trabalhei na área de banheiro. É incrível. E eu me sentia muito bem fazendo isso, entendeu? Sim. É um negócio que, pra mim, eu me sentia útil ao servir as pessoas trabalhando no banheiro. Nossa, eu lembro de muitas e muitas vezes eu orando e lavando o banheiro. Então, pra mim é algo muito significativo, né? Eu falei pra vocês que esse cara era mais espiritual, vocês não acreditaram. Não, mas é verdade, cara. Vixe, não é espiritual, é que é... Cara, eu não quero lavar banheiro não, mano. Você é louco. Oh. Não, mas aí depois de uns 15, 16, dois irmãos, que eram irmãos amigos meus muito chegados, começaram a fazer aula de música, e isso me inspirou, porque eles estavam fazendo. Então eu comecei a estudar, comecei a buscar isso, aí fiz aula de música, né? Não do instrumento normal, comecei a tocar trompete, na verdade, na Assembleia de Deus, olha só. Eu fui para a Assembleia, fiquei um ano praticamente lá, quase mudei de igreja na época, mas Deus não... Fiquei quase um ano na Assembleia de Deus, do bairro do meu pai lá. Eu conheci o pessoal por causa da escola bíblica de férias, então eu acabei criando um vínculo com as pessoas lá, e tenho um vínculo com eles até hoje, né? Com muitos deles ainda até hoje. Eu quase saí da igreja, mas daí Deus me chamou de volta, e aí eu fiquei na IPI mesmo, né? Que eu já tinha esse caminho, né? E aí eu comecei a aprender a tocar violão sozinho, e aí eu fui crescendo, fui fazendo aulas, fiz aulas de canto, fiz aula com muitas pessoas, assim, e fui buscando sozinho, e aí comecei a trabalhar na área de música, né? Trabalhar na parte musical, na área de louvor, tal, e aí isso foi meio que um processo natural, assim, não foi forçado. Foram acontecendo algumas situações em que eu tive que tomar a posição de liderança, porque algumas pessoas tinham saído, né? Você meio que se vira agora, né? Teve uma época da nossa igreja que eu lembro que muitos dos que estavam no louvor saíram, são umas 20 pessoas, assim, não só do louvor, mas da igreja. E aí ficou só esses 2 meus amigos aí, mais uns outros ali perdidos, e a gente eu cresci junto com eles, entendeu? Como liderança, na raça mesmo, porque não tinha ninguém que ensinasse a gente a fazer. No meio da tempestade. Na tempestade se vira, irmão. Entendi. E aí, com o passar do tempo, eu fui amadurecendo, fui crescendo, aí eu vi um chamado para o presbiterato, aí eu fui trabalhar com o presbiterato também, né? Hoje eu sou presbítero já da igreja também, né? Faz parte da liderança da igreja. Você precisa explicar o que é isso. Presbiterato também parece nome de remédio. Cara, a gente tem uns nomes maravilhosos. Nossa, cara. Fala aí, pode falar. A gente tem uma nomenclatura bem complicada, né? A que eu acho mais estranha é... Então, na verdade, o presbiterato nada mais é do que um... O que eu acho mais estranho é catecúmenos. Cara, chega... Nossa, a palavra é muito feio, né? É quase igual o Jocum, assim. Não é só... Mas fala. Presbiterato, presbítero... O presbítero, na verdade, é uma função dentro da igreja que tem a parte de cuidar das pessoas, né? E cuidar da liderança da igreja, cuidar de toda essa parte burocrática da igreja, né? De como a igreja funciona, se os membros estão bem. E na verdade é como se fosse um mini pastor dentro, né? Mini pastor. Porque na verdade, né? A gente precisa entender que o presbiterato é um cuidado com as pessoas também, né? É uma responsabilidade de cuidar delas, né? De gerir a igreja. A palavra presbítero vem de ancião, né? Então. O mais velho, é aquele que dá conselho. Olha o Davi passou ali agora. Olha o Davizão lá. Então você se enquadra aí no mais velho. Eu prefiro ficar com o mini pastor, tá? Eu prefiro ficar com o termo mini pastor. Mini pastor é mais legal, né? Do que ancião. Pode ser também. Mas e aí, William? Me diga lá. Então, e aí começou esse processo, né? Enquanto eu era presbítero, líder de jovens e também trabalhando com jovens, também trabalhando com louvor, isso tudo ao mesmo tempo, que foi um período bem cansativo até, porque muita coisa para fazer. Nesse meio tempo, a gente teve algumas conversas com o meu pastor de jovens, na época era o Jonathan, né? E aí, um dia, uma conversa, assim, aleatória, muito aleatória, a gente conversando sobre
jovens e tal. Jonathan, falou... hein, só uma pergunta. Jonathan, o sobrenome dele é Coelho, alguma coisa? Não, né? Não. Não, é Nascimento, não. Nascimento. Nada, Mas... eu me enganei, eu achei que era o Nascimento. Piada interna. Piada interna. Vamos lá, tá, e aí? E aí, cara, uma conversa muito aleatória, o velho conversando sobre o louvor, ele entrou em contato comigo e falou, e aí, pastor? Eu falei, cara, eu não sou pastor, né? Ele falou assim, cara, você só não é na nomenclatura, mas aquilo que você faz, o teu coração, a maneira como você trabalha, já reflete aquilo que você talvez ainda não percebeu que você é. E aí eu fiquei com aquilo na mente, assim, e aí, depois disso, alguns momentos de oração, alguns momentos de leitura da Bíblia, de devocional, eu fui entendendo, assim, pontuando algumas coisas, pedindo direcionamento de Deus para entender. E aí, depois daquela conversa, a gente levou um processo de uns 4, 5 anos para ir amadurecendo essa ideia de pastorado, de entender o momento certo de ir para o seminário, né? Eu lembro dele perguntando para mim, e aí, vai entrar já no seminário? Eu falei, não, ainda não é o tempo, tem que esperar. E aí foi um processo de... Travou? Travou. Eu acho que ele desmaiou na hora que ele estava falando do processo. Acho que foi um processo doído. O cara ficou tão assustado. E sabe que a gente, até que ele volta lá, né? Eu acho que ele vai voltar falando no meio do caminho, mas vamos lá. Voltei. Ah lá, vou. Não, eu achei que você tinha desmaiado bem no meio do processo, não. Tá ligado? Não, eu voltei. Mas me fala uma coisa. A gente tem encaminhamentos, né? E parece que isso é muito do evangélico, que tem esses negócios, porque a gente fala de chamado, a gente fala de, por exemplo, que nem o Fernando falou aí, de alguém aparecer do nada e sair falando. A gente entende isso, né? Quer dizer, sim. A gente tenta compreender isso como porque também é complexo para nós, né? Até porque você, de repente, recebeu um chamado, recebeu um desafio, né? Por exemplo, o Jonathan chegou aí para você e disse, tu já é quase um pastor, tal, já te encaminha para pastor, né? Dá para a gente pensar friamente e de um jeito muito seco, o cara meio que encaminhou a carreira do outro para isso, né? Mas no nosso coração não brota assim, né, cara? No nosso coração brota esse desejo de você receber isso como vindo de Deus, né, cara? É isso? Então, exatamente, de receber, assim, você perceber que Deus está falando com você de alguma maneira, né? Eu lembro muito claro do meu coração, eu falei assim, Deus, e aí isso começou a sentir um desejo de ser, sabe? Comecei a olhar o pastor pregando e falei assim, cara, que vontade de fazer isso, sabe? Eu quero esse microfone pra mim, eu vou derrubar. Não, nada a ver. Mas assim, de olhar assim, as pessoas cuidando, eu falei assim, cara, eu tô cuidando de pessoas, olha, isso já é meio que um caminho a se seguir. E eu lembro assim, Deus, se isso é verdade mesmo, então confirma pra mim. Eu lembro de na semana eu estava na minha devocional e abri um texto e estava devocional, lendo mesmo, e aí eu caí naquele texto que tanto querer quanto realizar vem de Deus. Cara, aquela palavra veio, tipo assim, eu estava conversando com Deus sobre aquilo, pedindo direção de Deus, e a palavra dele mesmo disse, se você está querendo e está desejando isso, quem está cuidando sou eu. Então, para mim, foi assim, né? Foi um processo, né? Devagar, mas foi basicamente isso, né? Deus na própria vida falando comigo, assim. Então... Só. Saquei, isso é muito bom, né, cara? Viu? Isso é muito massa, isso acontece com a gente. É importante, eu acho, depois vocês, até no final, no nosso fechamento, vocês darem alguma orientação para aquele que está nos ouvindo, né? Talvez jovem adolescente que ouve uma palavra de alguém, ou tem no seu coração aí o desejo de fazer alguma coisa, os prós e os contras, né? Claro que sempre tem, mas também a ideia da gente ouvir Deus, né? Então, depois lá no finalzinho, vocês podem, no fechamento, cada um vai fazer um pouquinho aí da sua vai que é tua, amigão, né? Tipo, aí você vai... Viu? Deixa eu falar uma coisa. Eu acredito que a gente tem um problema
gospel aí no tempo, né? Que é muitas igrejas falando, né? A gente tem visto maus testemunhos, né? De várias partes, assim, e aí a gente não vai dizer nem A, nem B, nem C, não é para citar nome de ninguém, não precisa falar do Malafaia, quer dizer, não é para falar de ninguém e tal, mas, mas aí, assim, nós estamos enfrentando um momento ímpar na nossa geração, né? A nossa igreja, eu li essa semana um artigo do Estandarte, que é um jornal da nossa igreja, que é mais velho do que muitos que já foram. e lá fala da crise de... Você leu o Estandarte? Eu li, cara. Em 1918, teve a peste lá, tudo aquele negócio. E como a igreja se posicionou, qual foi o processo. Pra vocês terem uma ideia, eles mandavam tomar chá de goiabeira, chá de folha de goiabeira, né? E ficar em casa, e não receber visita, tal. Uma coisa mais ou menos assim. Morreu muita gente naquela época. A gente está vivendo esse momento agora com esse Covid-19, o coronavírus aí. Já chegamos a quase 400 mortes no Brasil, 300 e poucas. O mundo todo está em pânico, a economia está zoada, tem gente dando profetada para todo lado, o negócio está em pânico, as igrejas não estão podendo se reunir publicamente, de porta aberta, mais por cuidado, né? Nem por orientação, né? Apesar que em Santa Catarina teve aí uma conversa de que o governador mandou fechar os cultos, tal, e o pessoal também exagera. Bom, na minha visão, é um tempo doido que a gente está passando, é um tempo que vão surgir novas oportunidades, aprendizados, tudo mais. Eu queria que vocês pincelassem um pouquinho a respeito da experiência que vocês estão tendo como família, como igreja, e o que vocês estão imaginando, né? E aí, assim, vocês são candidatos e estão se envolvendo com uma liderança de igreja. Imagina a cena, né? Você é Moisés, tá? Você está sentado ao pé da árvore e aquela monte de gente precisando de ajuda e você está fazendo, trabalhando, isso está lá na Bíblia. E de repente chega o teu sogro chamado Jetro e diz para você: calma, você está agindo errado, né? Você pode depois ler lá em Êxodo 20, é isso? Ou 18? Vocês podem me ajudar, eu acho que é Êxodo 18 ou 20, que fala sobre isso. Fala da vinda de Jetro, fala com Moisés, diz assim: vai devagar, mano, né? Porque não é bem assim. Então você agora é essa figura e você vai me falar como que a gente vai sair dessa arca, né? A gente está no meio de uma grande tempestade e daqui a pouco a gente vai conseguir abrir a porta e sair, né? Então eu queria que, começando pelo Éder aí, explanasse um pouquinho sobre esse assunto. E depois, Éder, você já pode embalar aí e fazer as suas despedidas de até logo, tá bom? Então, Ju, pensando nessa questão que a gente está vivendo hoje, tem que fechar os templos, né? A gente está vivendo uma situação muito nova, né? Muito nova aqui no Brasil. E nós, como igreja, lá da Manaim, a gente já vinha fazendo transmissões de culto já há uns 3, 4 anos aí. Já vinha tendo essa prática, né? E eu confesso que eu sempre, no começo, eu tinha medo dessa questão, assim, né? Tipo assim, mas você abre a possibilidade do cara assistir pela internet e o cara não vem mais no culto, né? Então eu confesso que no começo eu sempre tive esse receio. Só que agora a gente está vivendo um momento que tipo, não tem outra saída. Ou você acompanha na transmissão ali, ou você não participa. Sim. Né? Então é algo novo que a igreja está vivendo. Aquelas igrejas que sempre foram arredias, nunca quiseram se envolver muito com tecnologia, estão se batendo agora, porque estão no desespero correndo atrás para tentar ver quem consegue, né? E então, ao passo que as outras igrejas que já vinham trabalhando isso, já estão lidando melhor. Mas eu vejo como positivo, no sentido de que a gente vê testemunhos de pessoas que falam assim: puxa, eu estou sentindo falta do abraço do irmão. Eu já ouvi isso.
Na saudade, né? Exato. Tipo, o extremo, a gente caiu no outro extremo, que agora é só virtual. Isso, ao mesmo tempo que as pessoas poderiam pensar assim, não, agora eu vou ficar aqui, não vou mais no culto, não. Pelo contrário, está gerando nelas um desejo de se encontrar. Entendi. Sabe? Então eu acho que esse medo que antes eu tinha era bobagem, porque quem não vai no culto presencial, ele não vai assistir o virtual também. Sim. Sabe, assim, não tem essa troca. Não existe, pode até existir, sabe? Mas eu vejo que é um tempo novo que a gente está vivendo. Uma questão de fidelidade mesmo. Isso, exatamente. Quem se vai lá e faz a sua inscrição num clube e paga todo mês, tipo, sabe? Não fazendo essa comparação com a igreja, mas tipo, claro, eu não vou pagar se eu não vou. Né? Então, tipo, se eu já nem vou presencial, por que eu vou parar na frente do computador, ficar ali 1 hora, 1h30? Não fica. Então, mas eu vejo que passando toda essa crise, passando todo esse processo, eu vejo que a igreja vai sair amadurecida. A minha visão é que a igreja ela vai sair amadurecida e vai continuar usando esses recursos. Mesmo podendo se reunir presencial, ela vai continuar usando esses recursos. Sabe? Por exemplo, a gente está aqui reunido no ambiente virtual. Claro. Numa outra época, a gente talvez teria marcado um lugar para se encontrar e a gente está junto ali. Mas o Fernando está lá longe, sabe? Então, tipo, permite a gente ter esse acesso. Questão de discipulados. Digamos de passagem que ele está bem longe, né? Bem 1.100 quilômetros. Exatamente, sabe? E eu vejo até questão assim, por exemplo, de discipulados. Não vamos se reunir hoje porque aconteceu alguma coisa. Quebrou meu carro. Olha aqui o ambiente virtual. Dá para fazer. Então eu vejo que a igreja vai começar a explorar ainda mais e vai crescer, sabe? Vai crescer. Então eu vejo como positivo. Eu vejo que esse coronavírus, eu não vou usar o termo aqui, Deus mandou para fazer a igreja crescer, não vou. Mas eu entendo que no meio dessa crise, no meio desse conflito, dessa tempestade, a gente está achando alternativas para crescer. Saquei. Então eu vejo com bons olhos mesmo, assim. Então, basicamente é e isso. Você, assim. Então, antes de você se despedir, depois a gente vai fazer de novo uma rodada para você se despedir, tá bom? Então, massa, a tua visão é boa. De novo, nossa conexão vai cair, né? Então, de novo, nós vamos fazer um novo link aí para poder continuar a conversa, beleza? Exato. Já chamo vocês. Beleza, voltamos ao vivo e a cores, depois dos comerciais. Fernando, agora é você, meu amigo, e aí? O que você está achando? Então, Gil, pensando por esse lado que o Éder falou sobre a questão da igreja trabalhando a questão da mídia, né? Eu acho que nós vamos ter mesmo como igreja um boom, sabe, nessa questão da tecnologia, e eu acho isso muito legal, porque eu acredito que muitas pessoas vão ser alcançadas por esse lado positivo que acabou que esse momento gerou, né, inesperadamente. Mas, assim, eu confesso para você que eu tenho pensado que nós vamos ter um divisor de águas dentro da igreja, né, do antes desse coronavírus e o depois. E eu creio que nós vamos viver um tempo novo dentro das igrejas. E esse tempo novo, eu não sei, assim, na opinião do restante aí de vocês, mas para mim gera uma certa insegurança. Insegurança em que sentido? Quando a gente olha para a realidade, vamos supor, da China, dos Estados Unidos, a gente vê que já existe um índice alarmante de divórcios, um índice alarmante de pais que têm espancado seus filhos porque não têm acostumado a estar com os seus filhos 24 horas, entendeu? Então, de alguma forma, como igreja, Gil, eu creio que nós vamos precisar de ter respostas para esses questionamentos, entendeu? Para essas questões de tipo assim, como a igreja vê
a questão da educação terceirizada, entendeu? A igreja, como a igreja vê a questão, às vezes, do tempo que os pais gastam com os filhos. Será que esse tempo, às vezes, que nós gastamos de um domingo, esse tempo é saudável? E como nós, como igreja, vamos ter que responder a esses questionamentos, às vezes de pais em conflitos, dizendo, não, eu sempre achei que eu amava o meu filho, mas hoje eu olho e eu vejo que quando eu tive que ficar 24 horas com meu filho, isso gerou um conflito dentro da minha própria casa, entendeu? Então, assim... Uma vontade pequena de matar a pessoa só, é isso? Sim, que é o que tem acontecido em muitos lugares, né? Então, assim, aí essa vai ser a realidade. Nós vamos estar no meio desse fogo cruzado, cara. E aí a minha pergunta, que aqui fica para mim e para cada um de nós, e uma reflexão é: qual vai ser a nossa resposta diante deste momento novo social? Entendeu? Massa. Então, assim, porque vai ser um momento onde a sociedade vai viver, vai do dia para a noite, vai ser tudo novo. Tanto Sim. a economia, aqueles que tinham muito já não vai ter tantos, os que não tinham quase nada vão estar na miséria. Entendeu? A igreja, que muitas vezes tinha um caixa para... focou na construção, ou era uma igreja egoísta, ou uma igreja que olhava só para o seu umbigo. Uma igreja de manutenção. Agora vai ser empurrada para a parede para ser aquela igreja verdadeira, entendeu? Que vai ter que dividir o valor dos dízimos com os pobres que estão passando fome, com as pessoas. Então, assim, eu creio, Gil, que isso, cara, tudo, assim, não querendo ser... Atos 2. Sabe, ser assim, escatológico, igual muitos falam, é porque é a vinda de Jesus. Não é isso, não. Mas eu creio, cara, que isso vai mexer com a estrutura da igreja de várias formas, cara. Não é só na igreja, a questão de igreja como pecado, Sim. Entendeu? Mas na questão, assim, estrutural da igreja mesmo, qual é a nossa razão de ser? Entendeu? Sabe? Então, assim, eu creio que esse momento, Gil, vai ser um momento crucial, cara. Vai ser um momento... É um momento de redefinição de identidade, você acha? Sim, redefinição total de identidade, sabe? Um dia, numa reunião lá na FATIP, o Áureo, na época, era o nosso presidente aí, né, da Igreja Geral, ele estava falando sobre isso, sabe, sobre essa questão da nossa identidade como IPI do Brasil, sabe? E eu creio que esse momento, Gil, ele está vindo para somar nessa, não sei se existe essa possibilidade, mas nessa redefinição da identidade, não só da IPI do Brasil, entendeu? Mas da igreja em geral. Entendeu? Sim. Nós temos visto aí igreja, hoje em dia você acha igreja que pensa de tudo quanto é jeito, que ensina de qualquer jeito, entendeu? E aí nós vamos ter agora essa peneirada, cara. Para as pessoas serem igreja, elas vão de fato precisar mostrar que elas têm de fato o amor de Cristo, não só dizendo púlpito, dizendo, Jesus está dizendo que a gente precisa amar, mas você vai precisar de tirar das suas economias como igreja, que você ia reformar o telhado da igreja, alguma coisa, você vai precisar de redefinir isso, às vezes para um necessitado, para um irmão que sempre foi dizimista e agora está passando na igreja, entendeu? Então eu creio assim que vai ser uma redefinição geral, sabe, das nossas diretrizes, das nossas direções. Eu vou usar o álcool gel aqui porque o William tossiu, cara, a gente nunca sabe, né? Fernando, massa, cara, essa ideia de redefinição, e aí você tocou em alguns assuntos que são, cara, cruciais, eu acho que são importantes para a gente pensar. Você falou de questão financeira, né? E aí tem a ver com dízimo, tem a ver com sustento pastoral também, tem a ver com a igreja, que vai ter que refazer alguns caminhos. Tudo isso é um preço a ser pago, mas eu também concordo com você que é um momento novo
que a gente vai vivenciar, não só como igreja, como sociedade, porque ao abrir a porta da arca, a gente vai sair, ainda vai existir um vírus, né? E ainda não tem uma cura. Existe um processo de restauração, de recuperação de muitas pessoas, mas não tem uma vacina como as outras que resolve, né? E a gente tem visto exemplos negativos aí, né? De países, por exemplo, como Estados Unidos, que não deram bola para a situação, né? E hoje está sendo aí taxado como uma das maiores ou uma das piores localidades com o vírus, né? Então, eu acho que os pontos que você tocou remete a uma igreja com cara de igreja missionária, né? Uma igreja que vai ter que trabalhar e deixar talvez um pouco mesmo o templo físico ir para o templo espiritual, né? O William parece que levou um tombo aqui. A hora que eu falei de deixar a igreja, ele já caiu já. Mas vamos voltar depois aqui, Fernando, para poder falar um pouquinho mais. Você vai poder falar também com as pessoas, né? Assim como o Éder vai falar também, dar um recado final. Mas eu queria ver do William, moleque mais novo nosso aí. Você é o mais novo que a gente, né, William? Eu acho que é o... Quantos anos 32. você tem? 32? Não é tão novo, mas é novo. Não. Te assusta muito isso? Como igreja, como marido aí, um casado, como podemos dizer que é um homem fresco, recém-casado, né? Como é que é? O coração bate mais pesado ou não? Cara, eu confesso que no começo, nas primeiras 2 semanas desse negócio aí, eu fiquei bem, posso dizer até com medo e ansiedade, cara, no meu coração. Isso são coisas que normalmente eu não tenho. Medo e ansiedade por um negócio que eu não tenho controle, né? Esse negócio, cara, é mundial, né? Um negócio que eu nunca vivi na minha vida. Acho que nenhum de nós vivemos isso aqui na vida, né? E eu confesso, foi um momento de parar para reavaliar, e eu acho que nós como igreja vamos ter que fazer isso nesse período, reavaliar a nossa fé, reavaliar nosso compromisso, reavaliar aquilo que nós estamos vivendo não só como igreja, como eu acredito que o Fernando também tem isso, e eu também acredito nisso, mas reavaliar a nossa fé como cristão individual, entendeu? Como nós vamos trabalhar isso depois desse período, né? Como nós vamos... a gente sabe que pessoas que ficam em casa e com medo... Eu vi notícias de que pessoas estão ansiosas, sabe, com síndromes dentro de casa, porque não consegue mais. A pessoa está tão acostumada a viver nesse mundo externo, sair de casa. Hoje a gente ficou sabendo de um cara que estava sendo escravizado pela esposa e foi obrigado a fazer limpeza na casa, tudo mais. Não vamos citar o nome, né, Éder, de ninguém. Não é feio citar o nome, né? Não, então, mas é uma coisa que tem que parar para se pensar, né? Qual que é o resultado que também vai ser gerado, efeitos psicológicos, efeitos emocionais nas pessoas, na igreja, sabe, no mundo em geral, por causa disso, né? Eu vi um outro ponto também, eu vi um vídeo essa semana de um cara dizendo que teve um crescimento dos últimos 3 meses do ano, outubro, novembro e dezembro, nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, né? Que foi um período assim da história dos Estados Unidos em que eles sofreram demais, né, no 11 de setembro. Então, esses 3 períodos foi um período de crescimento da igreja gigantesco, de pessoas buscando a Deus por causa da situação que aconteceu, né? Então, eu também acredito que isso vai acontecer, entendeu? As pessoas talvez se voltarem para Deus por causa desse vírus, né? Porque, assim, a gente sabe que quando o bicho pega, quando o negócio está difícil, as pessoas correm para Deus. E o ser humano, por mais que ele não acredite, eu acho que ele vai para a religião, que eu não acredito que é religião, mas, enfim, para mim é Deus. Cara, eu acho que a gente vai ter um crescimento e a gente vai ter que aprender a lidar, não só com o crescimento das igrejas, no sentido das pessoas quererem Deus, também essa questão do medo
eu acho que vai gerar ansiedade no coração das pessoas, vai gerar medo, vai gerar estresse, a gente vai ter consequências, eu diria até psicossomáticas, olha que palavra bonita, nas pessoas, cara, é sério mesmo, estresse, sabe, coisas... Não, que isso nem é espiritual, psicossomático nem é espiritual. Ah, tá, então ele é o mais inteligente agora, então. Pronto. Como é que escreve psicossomática mesmo? PX comática. PX comática. Mas eu acho que isso vai acontecer, entendeu? A gente vai ter eu acho que eu olhando de fora, né? Eu acho que a gente vai ter duas vertentes muito fortes, né, em relação à igreja. A primeira é o crescimento exponencial também. Eu creio que a igreja vai ser levantada nesse período. A gente tem se levantado para orar e pessoas acho que vão ser agregadas depois que tudo isso passar. E eu também acredito que a gente vai ter que começar a lidar com áreas da psicologia, áreas emocionais que a gente não estava acostumado a lidar, né? Porque as pessoas não estavam enclausuradas dentro de casa. Eu acho que isso vai gerar doenças nas pessoas, vai mesmo, porque as pessoas vão ficar mais tristes, as pessoas vão ficar mais depressivas. Já tem gerado, já tem acontecido. Eu tive notícias aqui, eu tenho um projeto que chama Existe Amor em Curitiba, que é uma página, eu tenho seguido, me cadastrei lá também para poder, de alguma forma, colaborar. Uhum. E, cara, é muita gente com drama, velho. É muita gente, drama assim, tá doente, entendeu? Doente dentro de casa, não podendo sair, não podendo ver as outras pessoas, então, eu sei, então é o que eu acredito, assim, cara. Manter o pé no chão, né, mano? Cara, eu também acho que é bem isso mesmo, né? A gente tem um pensamento meio linear, assim, da situação do momento. Acho que tá todo mundo meio com o olho aberto, enxergando bem, tendo um direcionamento correto, tirando meu amigo Marcelo, que tem uma visão diferente. Mas, assim, tudo... Distorcido da realidade. Eu não deixaria de brincar com ele. Viu? Mas, assim, todos nós, eu acho que precisamos ficar atento a esse tempo que se chama hoje, né, cara? É uma coisa que é bem louco mesmo. Bom, meus amigos, espero que tenha sido bom para vocês, né? O bate-papo foi algo legal. Foi da hora, muito bom. A gente pode fazer mais vezes. Eu acho que seria massa se tivesse mais gente aqui, né? Mas a gente conseguiu. Esse ano tá ótimo. Algumas pessoas fugiram da raiz, faz parte. Eu queria terminar, então, dizendo a vocês o seguinte, né? Tem um versículo bíblico, Salmo 37, 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele está no controle e ele vai nos ajudar, cara, né? Então, paciência, bastante café, limpa a casa, ajuda a mulher, dá um trato, faz comida, cuida dos filhos. Quem não tem filho... Hoje eu fiz comida, pelo menos, né? Não limpei a casa, mas fiz comida. Quem não tem filho, né, pensa bem para fazer, né? Tudo bem, vai devagar. Bom, para a gente terminar, então, eu gostaria que o seguinte, que eu vou fazer o contrário agora. Então, vai o William, depois o Fernando e depois o Éder, cada um dando seu tchau e deixando uma mensagem de boas. Tudo vai passar. Nós estamos em casa, mas tudo vai passar. Vai lá, William. Eu queria só agradecer por vocês aí estarem aí. A gente acha que a gente está distante mas a gente está no mesmo barco, né? No mesmo barco nós estamos, né? A gente está vivendo as mesmas coisas, não só como igreja, mas como pastores, como humanos que somos, né? Então, eu tenho orado ao Senhor e pedido para que Ele esteja conduzindo a gente nesse período, que nós aqui, como fazemos parte de uma liderança, nós possamos auxiliar as pessoas da melhor maneira possível, né? Nós estamos aqui para isso. Eu acredito que nós não somos melhores, nós temos as nossas demandas também, nós temos as nossas dificuldades, né? E a gente pode crescer junto, se compartilhar aqui, ele não a gente acaba crescendo, né? A gente compartilha, mas acaba assimilando as ideias dos outros e crescendo, não? Então, Deus possa estar abençoando a vida de quem está vendo e que, assim, nós não somos melhores, nós estamos aqui no mesmo barco querendo que a Igreja de Cristo seja mais relevante na sociedade, querendo que as pessoas possam ser alcançadas através do verdadeiro Evangelho, né? E que nós possamos
aí com todo esse vírus começar a crescer, realmente ressignificando, como o Fernando falou, realmente a nossa crença em Cristo Jesus, a maneira como nós trabalhamos como igreja. É isso aí. Massa, cara. Então depois você curte, deixa seu like, né? Se inscreve, curte, aperta o sininho. Compartilha esse canal e... A gente vai virar tudo youtuber. Ô, Fernando. Agora o mundo de lives, cara, não aguento mais de lives. Várias reuniões. Fernando, e você, meu irmão? Você também aí, deixa o seu tchau, uma mensagem pro pessoal aí. E tamo junto, cara. Fala lá. Gil, cara, primeiro, assim, muito legal a sua iniciativa, show de bola, bem legal mesmo. Obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde discutindo sobre isso, conversando, né, na verdade, sobre isso. Eu acho que o assunto é muito bom e muito interessante para esse momento, né? A minha palavra, eu creio que é uma palavra de esperança, sabe? Eu creio que esse salmo que o Gil citou, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. E fala exatamente sobre isso, sabe? O nosso passo como ser humano é entregar o nosso caminho a Deus. E o mais Ele vai fazer, o mais Ele vai cuidar de nós, entendeu? E agora, se você está nos ouvindo, nos vendo, e você faz parte do corpo, eu creio que esse é o tempo da gente encharcar as mídias sociais de fé, de esperança, porque é o que as pessoas estão precisando para esse momento, sabe? E nós temos esse caminho, né? Nós temos esse caminho de fazer isso, de não só simplesmente de ser palavras positivas, mas nós temos como provar a nossa fé, vamos dizer assim, num Deus que morreu por todos nós e que para que tudo terminasse bem, entendeu? Então, essa esperança dessa mensagem não é uma esperança vinda de um homem, mas é uma esperança vinda de um Deus poderoso que amou o povo e que por amar ele deu o seu único filho, né? Então, que isso gere esperança no coração de todo mundo que nos assiste, que nos vê nessa hora, para que você possa se encher não só de bobeiraiada, né, que a gente tem visto o tempo todo na televisão, de números de mortes, de palavras negativas, mas que você se encha da esperança de um Deus cuidador e de um Deus que te ama e que por te amar, ele vai zelar e cuidar da sua vida. Que massa. Isso aí, cara. Obrigado também, Fernando. Fernando, quer deixar um salve para tua igreja de Guaratuba? A IPI de Guaratuba deve estar te ouvindo. Minha galerinha lá de Guaratuba, a galera de Guaratuba, show de bola. Amo o nosso povo de lá. Nós somos uma igreja pequenininha, mas nós temos vivido um tempo muito gostoso lá. Pena que agora nós não estamos nos reunindo mais, mas é um pessoal show de bola que eu amo muito e deixa aí meu abração para toda a galera lá da IPI de Guaratuba. Que massa, que massa. Éder, meu grande amigo, flamenguista de alma, mas de verdade é santista. Diga lá, compadre. Deixa ele sonhar. Os médicos falam para não contrariar. Então, é verdade. Não, eu estava pensando em tudo isso que o William falou, o próprio Fernando, até o que você falou também, Gil. E assim, até uma coisa que eu acabei não falando anteriormente, na minha fala lá, é sobre que a gente está vivendo esse tempo novo de você estar usando as mídias sociais e usando esses recursos tecnológicos aí para levar a palavra, para reunir a igreja e tal. Mas a gente também não pode esquecer que existe uma geração dentro da nossa igreja que não tem acesso a isso. É verdade. Principalmente se você for em áreas mais da periferia, normalmente quando você tem uma congregação, você tem um trabalho evangelístico em algum lugar, esse pessoal não tem acesso à internet. Esse pessoal não tem acesso a tudo isso que a gente está tendo aqui, né? Então a igreja ela não pode se esquecer, né? Ela tem que caminhar sim. Aquele movimento Mocidade para Cristo, MPC, eles têm um lema que é bem legal, né? Que é ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha.
Eu Sim. nunca esqueci, né? Tipo, você caminha, vendo tudo que está acontecendo, mas você está ancorado ali, você tem uma base. Então, a igreja precisa, sim, explorar todas essas ferramentas, mas a gente não pode esquecer que existe um público que não tem acesso. Então, para esse público, a gente precisa olhar com carinho e achar estratégias para também ministrar eles. Aham. Nesse tempo. Não Sim. é quando acabar, mas esse tempo. E uma palavra que tem sido forte para a gente como igreja lá, e foi até um desafio do nosso pastor, foi como a gente pode ser igreja nesse tempo. Sim. Tá, tudo bem, isolamento social tal, mas isolamento social ele é diferente de uma apatia com relação ao problema do outro. Uhum. A gente teve acesso e conhecimento de famílias que estavam se alimentando com pacote de bolacha. Imagina o que é isso. E hoje aconteceu uma situação que me marcou muito, assim, que eu fiquei, sabe, assim, pensativo. A gente está fazendo campanhas assim para arrecadar alimentos, montar a cesta básica e alcançar algumas pessoas, como uma forma da igreja sair, sabe, e fazer alguma coisa nesse tempo. A gente precisa fazer, né? Aham. E daí, numa dessas ações, a zeladora aqui do condomínio onde eu moro, ela quis contribuir. Né? Sim. Ah, mas o que tem de mais nisso? Todo mundo pode querer contribuir. Claro. Mas ela vive a realidade de vida dela, se você conhecer, você fala assim, cara, e sabe como que ela doou? Ela ganhou 2 cestas básicas. E ela doou parte de uma. Isso é massa, né? Ela ganhou 2 cestas básicas, porque ela não tinha condição. Ela estava enfrentando lutas. E ela ganhou 2 cestas básicas. E parte de uma ela Aham. doou pra gente. Sabe? Isso, se não inquieta o teu coração, sabe? Todo mundo que está assistindo a gente, se isso não inquieta o teu coração, cara, vai para Deus. Sim. Porque tem alguma coisa errada, sabe? Se isso não te emociona, se não gera, no mínimo, assim, sabe? Aquele se mexer na cadeira. Cômodo no coração. Cara, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Nós, como igreja, a gente precisa fazer diferença. Parece um clichêzão, sabe? Mas o problema é que muitas vezes a igreja não está sendo igreja. Aham. A gente é igreja nas 4 paredes, na reunião dominical, sabe? Nas igrejas que tem células, nas reuniões de células, de grupos pequenos, a gente precisa ser igreja lá fora. Sim. A gente precisa mostrar para as pessoas que a gente entende o sofrimento delas. E a gente está vivendo o mesmo contexto de coronavírus, de isolamento social, mas mesmo do isolamento social a gente se importa. Aham. Então, o meu desafio a todos nós aqui, e a todos que vão assistir isso, cara, de que forma você pode fazer diferença? Com certeza. Que jeito? O que você pode fazer? Deus, ele tem muito para fazer em nós, mas também através de nós. Com certeza. Através da minha vida, da sua vida. E a gente tem que parar de teorizar as coisas e ser mais prático. Uma igreja prática. Uma igreja que sai e faz diferença sem se importar se essa pessoa vai vir para a minha igreja ou não. A gente tem muito disso também, né? Tipo, não, eu vou fazer porque futuramente ela pode vir. Deus não está se importando com isso. Saquei. Deus está se importando com vidas. E a gente, como igreja, a gente também precisa se importar com vidas, sabe? A gente tem que pensar nelas no reino, Com certeza. não pensar nelas no meu tempo. Né? Se Então, se ele ficar pensando com o bolso, tá errado. Não, totalmente. Então, essa é a minha palavra. Assim, eu agradeço, Gil, pela iniciativa, foi muito legal que a gente possa repetir isso mais vezes. E estamos aí para aprender. Como o William falou, a gente aprende tudo que a gente fala aqui, né? Então, tamo junto. Qualquer coisa, só chamar. Não poderíamos fechar melhor, né? Obrigado pela tua palavra. Por isso que eu lá no começo eu falei do macaco, né? Ele é irresponsável. O macaco na selva, ele desce da árvore para puxar o rabo do leão. E aí ele corre um risco de vida, né? Mas ele não é bobo. Porque quando ele vê que o risco existe, ele se afasta. Eu acho que a sua fala de a gente precisa fazer é válida
é isso. E, também a sua fala e as nossas falas de nós temos que ter o cuidado desse tempo, né? E eu quero dizer para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, que passou por esse vídeo, que sentir Deus no coração é fazer essa transformação, porque cada um aqui tem história. O Fernando aqui embaixo aqui de mim tem história, né? Com certeza tem a sua vida, e Deus trabalhou o coração dele, mudou, fez uma loucura e está aí, né? Aí tem aqui cadê aqui? Não, peraí, deixa eu achar, vamos para cá, aqui. O William ali embaixo, o William está debaixo do Éder, que também tem a sua história, que também foi transformado, que poderia ser aí um programador, fazer programas, e Deus vai mexendo. E aqui, nossa, tá difícil, o Éder, que também, meu amigo, tudo isso é fruto do que a gente deixou Deus fazer nas nossas vidas, né? Como ele trabalhou na minha vida, trabalhou na vida do Fernando, do William, do Éder, ele pode trabalhar na vida de todos que estão ouvindo. Isso não é papo de crente, né? Apesar de ser papo de crente, a gente espera de alguma forma ser um braço de apoio, né? Igrejas sérias, né? Nós aqui, depois eu vou colocar de cada igreja, né? Fernando, IPI de Guaratuba, William, IPI, terceira IPI de Curitiba, Éder, a Manaim, terceira IPI de Curitiba, isso, terceira, e o Éder, a Manaim de Curitiba também, né? Então, vocês também vão poder fazer contato com eles, eu vou colocar os links das redes sociais dos caras. Espero que a gente tenha ajudado vocês em alguma coisa. Nós não queremos dar aqui respostas prontas, nós não queríamos dar respostas prontas, é um papo de amigo mesmo, e eu quero também deixar a todos os pastores e amigos seminaristas, licenciados, dizer que em todo o tempo, aonde a gente for, Deus já foi à frente. Nunca a gente vai desprotegido. Amém. Então a gente tem que continuar fazendo, a gente tem que continuar sendo uma igreja diaconal, a gente tem que ter uma igreja Amém. Missional, a gente tem que ser uma igreja ativa, sem olhar as placas e se isso vai, de alguma forma, trazer algum benefício para a gente. Cara, valeu, um abraço para vocês, Amém. Que a família de vocês seja extremamente abençoadas e cuidem-se, né? Usem álcool gel, Amém. Fiquem em casa, nós estamos passando por a pandemia, mas também trabalhem para o reino, porque é para isso que a gente foi chamado. Deus abençoe vocês, Amém. Gente. Valeu mesmo, hein, cara? Um abraço. Valeu. Abraço. Tchau. Valeu. Tchau.